Glória a Deus. Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abram as vossas Bíblias na primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, que hoje, pela manhã, através da pessoa do nosso vice-presidente, pastor Eliseu, nos deu essa incumbência de ministrar a palavra de Deus para os irmãos. Eu sei que é uma grande responsabilidade, mas eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui nessa noite. Você crê assim? Diz assim a palavra de Deus: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém. Se assente glorificando ao Senhor. Meus irmãos, eu estou desde a tarde pensando e orando sobre o que ministrar para os irmãos aqui nessa noite. E escrevi bastante coisas, pensei bastante coisas, vieram bastante insights, mas por fim o Senhor colocou no meu coração essa palavra para compartilhar. Talvez não compartilhar tanto uma interpretação tão profunda do texto, mas compartilhar um pouquinho do meu coração, um pouquinho daquilo que está fervendo dentro de mim, e eu tenho certeza que Deus vai falar com muitas vidas aqui nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, o profeta Elias é o meu profeta preferido. Perde só um pouquinho para Jeremias. Aliás, Jeremias perde por um pouquinho. É o segundo que eu mais gosto na Bíblia, mas eu gosto muito de Elias. Porque o profeta Elias, ele era um homem extraordinário, um homem que Deus usou para coisas grandes e extraordinárias, mas ao mesmo tempo, um homem, como disse Tiago, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas paixões. Mas quando ele orava, e a Bíblia diz que Elias orou, e Deus fez com que o céu se cerrasse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a face da terra. Depois ele orou novamente, e a chuva desceu. Ele orou e pediu o fogo do céu, e o fogo do céu desceu. Elias era um homem que tinha muita intimidade com Deus, mas mesmo assim ele passou por tudo aquilo que nós passamos, e parece que a história de Elias, a intensidade do seu ministério,
é o retrato da intensidade das nossas vidas, a intensidade dos nossos ministérios, a intensidade da nossa vida hoje. Elias, ele teve uma trajetória bem interessante, porque ele era anônimo, desconhecido, e eu penso que Deus o escondeu no esconderijo do Altíssimo, para que ninguém visse ele no seu tempo de anonimato. Ele era conhecido em algumas regiões, obviamente, mas tão escondido por Deus, que Tisbé até hoje não acharam, a arqueologia não achou a cidade de onde veio Elias. Ainda é incerto esse lugar nas montanhas de Gileade. E Deus, meus amados irmãos, no processo de formação, no processo em que Ele quer nos moldar a sua imagem para nos usar, Ele nos esconde em vários momentos, e esse momento foi um momento crucial em que Deus preferiu esconder Elias para o apresentar na hora certa, para que ele fosse a solução no meio de um povo corrompido, perverso, para que ele fosse a voz de Deus quando tinha se perdido já a voz de Deus entre os profetas e o povo não conhecia a lei de Deus. E no nascedouro, Satanás tenta matar todos aqueles a quem Deus escolhe. Com certeza você passou por isso quando você era novo convertido, iniciando o seu ministério, quem sabe os obreiros que estão aqui, e Satanás investiu contra a sua vida de maneira pesada, assim como tentou matar Moisés quando era criança, como tentou matar Jesus e tantos outros. Mas nós podemos glorificar a Deus, que não somente somos sobreviventes desse momento, mas Deus cuidou de mim e de você de uma forma especial, como cuidou de Moisés, como cuidou do seu filho e como cuidou do profeta Elias. Aleluia. E Deus manda Elias, após ele profetizar a seca, ir para o Querite, que é considerado o lugar do corte. Querite, cortado na rocha, escavado na rocha. Era um rio intermitente que na seca, então ali naquele momento que eles estavam, foi o socorro que Deus preparou, escondendo Elias lá por algum tempo, e depois o ribeiro secou, e Deus o enviou então para Sarepta, ou numa melhor tradução, Zarefate, que quer dizer o lugar do forno de fundição. Foi o lugar do refinamento. Deus levou Elias para cortá-lo em Querite e o refinou em Sarepta, em Zarefate. E depois, então, que passou o tempo, que Deus disse: agora você vai sair da casa da viúva, onde eu estou refinando a tua fé, onde eu estou trabalhando em você, e você vai aparecer para o povo, para continuar a obra que eu estou fazendo no meio de Israel. E ele então vai para o Carmelo desafiar os profetas de Baal, pede uma reunião com os profetas de Baal e Azera, e ali então, diante de Acabe e do povo, Deus usa Elias pelo que ele é conhecido, o profeta do fogo. O fogo desceu, aleluia. Talvez foi menos de 1 minuto de oração. Alguns calculam lá no hebraico em 36 a 40 segundos essa oração de Elias, mas uma oração de 40 segundos com 3 anos e meio de consagração, com 3 anos e meio de busca, com 3 anos e meio só na dependência do Espírito Santo. Aleluia. Então, muitas vezes, meus amados irmãos, a bênção de Deus sobre as nossas vidas não é aquilo que está em público, o que nós apresentamos em público, mas é aquilo que está no esconderijo, no secreto, aleluia, que faz a bênção de Deus acontecer em público. E Deus mandou Elias, então, naquele ímpeto, acabar com a idolatria, ou pelo menos com os profetas de Baal, e no ribeiro de Quizon, ele então matou aqueles profetas de Baal. Quizon na Bíblia, assim como Carmelo significa e simboliza o lugar frutífero, o lugar da frutificação, Carmelo frutífero, o Quizon é o lugar da vitória completa. E nós temos vários relatos na Bíblia onde Deus deu vitória no ribeiro de Quizon. Inclusive
sobre alguns opressores no tempo dos juízes. E lá ele então teve a vitória. Ele mandou matar, e ele mesmo matou muitos profetas de Baal. E então ele disse para Acabe: olha, agora ele vai para o monte orar. Deus revela que ia chover, a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Você conhece a história. E pela fé, entendendo Deus, ouvindo Deus, tendo intimidade com Deus, ele percebeu que viria a chuva abundantemente. E então ele diz para Acabe: aparelha o teu carro, te prepara e vai para Jezreel. Jezreel havia ali o palácio de inverno do reinado, né, de Acabe. E Jezreel significa o lugar da colheita. Então o lugar da colheita nesse momento do ministério de Elias foi Jezreel. Porém ele imaginou que iria receber a vitória, que ele iria ver a conversão total do povo de Deus. Ele achou que Jezabel iria se humilhar e se dobrar diante de Deus, ou então Acabe iria depor Jezabel e matá-la. Mas não foi isso que aconteceu. Porque muitas vezes, meus irmãos, as coisas não acontecem de acordo com as nossas perspectivas, e também não acontece de acordo com aquilo que esperamos. Nós muitas vezes esperamos que depois de trabalharmos muito, vamos receber o fruto do trabalho. Nós esperamos que depois de uma bênção de Deus, nós veremos bênçãos ainda maiores. Mas nós temos diante de nós uma batalha muito grande, e essa batalha é uma batalha espiritual. E Satanás, ele não quer ver o teu sucesso, ele não quer ver a tua bênção, ele não quer ver a tua saúde, ele não quer ver o progresso do teu ministério. Então Satanás muitas vezes se levanta com alguma situação para te fazer parar, para desanimar, e Deus permite, para Deus mostrar, não para ele o que está no teu coração, mas Deus te prova para você mesmo saber aquilo que está no teu coração. E foi assim que nós chegamos ao texto que foi lido. Ele ouviu a voz de Jezabel, e essa voz, ela não deixa de falar conosco nos dias de hoje. Você, quem sabe, já ouviu a voz de Jezabel bradando e dizendo que você não vai conseguir, que você vai morrer no meio da caminhada, que Deus não te ama. E essa voz de Jezabel, ela bradou, e Elias ouviu ela dizer o seguinte: olha, que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida deles. E talvez alguns dizem: olha, Elias foi covarde, Elias não quis enfrentar, Elias teve medo de uma mulher, matou tantos profetas falsos e agora teve medo de uma mulher. Mas não, irmãos, Elias, como nós já ouvimos, ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, inclusive o medo. A epidemia do medo não é algo só dos tempos de hoje. Tudo que está relacionado ao medo, a ansiedade e outras coisas, já vem daquela época. Elias, ele não notou algumas coisas que ele estava fazendo no seu ministério, que embora Deus foi lhe direcionando, e ele viveu uma vida de grande intensidade, mas chegou um momento que Elias temeu e fraquejou. E você vê Elias obedecendo a voz de Deus em cada lugar que Deus mandou ele. Mas aqui para Berseba não foi Deus que mandou ele. Ele mesmo tomou a decisão e disse: eu vou para Berseba. E aqui começa o grande problema, meus amados irmãos, das nossas vidas. É quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus e nós tomamos as nossas próprias decisões. Porque até onde Deus o mandou e o levou, Deus cuidou dele. Mas aqui ele disse: eu não vou ficar debaixo da nuvem,
Em outras palavras, e isso acontece com cada um de nós, não vamos condenar Elias, porque se fosse comigo ou com você, talvez seria pior. Mas ele disse: agora eu vou para o lugar que eu quero, eu vou fugir. E ele foi para Berseba, por vontade própria. Irmãos, é um perigo nós andarmos por vontade própria. Nós precisamos ouvir a voz de Deus em todas as decisões da nossa vida. E Berseba, você conhece a história de Abraão, é chamado de o poço do juramento, mas também poço pode ser cova, pode ser cisterna. E Elias foi para a cova, ele foi para a cisterna, ele foi para o lugar que simbolizava lá o fundo do poço, e ele se isolou lá. É interessante que ele não só quis ficar lá, mas ele quis ficar sozinho. Ele foi para esse lugar e o seu moço o acompanhava. E ele disse: você fica aqui, que eu vou achar o fundo maior do poço. Eu vou cavar um pouco mais para ver se eu acho um lugar que eu possa me esconder, ou que eu possa tirar isso do coração, que eu possa ter um encontro com Deus diferente. E ele foi para o deserto. Ele entrou para o deserto e se isolou lá. Deitou debaixo de um zimbro, que entre outras coisas era uma planta medicinal, tinha algumas características que ajudam nessa questão do desânimo, do cansaço, do esgotamento. Mas tem um detalhe, irmãos, é que quando Deus nos isola, como Deus isolou ele lá no começo da sua vida, então Deus nos isola para trabalhar em nós. Mas quando nós nos isolamos, o diabo trabalha em nós. A ovelha precisa estar no rebanho. E ontem, conversando com um irmão que faz um tratamento, enfim, ele é meu massoterapeuta e faz também cursos de teologia. Ele estava me contando que ele ouviu de alguém que viveu no meio lá da Palestina, cuidando de ovelhas. Por que Deus, e lá na parábola da ovelha perdida, por que o pastor, ele deixou as ovelhas no deserto sozinho e foi atrás da ovelha perdida? Eu nunca tinha pensado nisso. Ele diz o seguinte, que as ovelhas que estão em grupo, elas sabem se defender, porque o lobo só ataca se vir o rosto da ovelha, se ela estiver encarando de frente. Então elas vão se colocando, e eu já vi essa imagem em filmes e na internet, elas vão se colocando uma com a outra, para que o lobo não saiba onde atacar. Mas a perdida não, a perdida ela é uma vítima, ela está lá à mercê do lobo. É por isso que o pastor deixa as 99, porque no meio da comunhão das ovelhas, uma cuida da outra, uma protege a outra. Mas quando nós nos isolamos da comunhão, é onde o diabo ele está querendo trabalhar na nossa vida, é onde o diabo quer destruir a nossa alma. E por isso, meus irmãos, nós dependemos uns dos outros e estar em comunhão com a igreja de Cristo. E aqui vai um conselho prático: não se isole. Por mais difícil que seja caminhar com o povo de Deus, quem sabe você passe por lutas, por dificuldades, não se isole, porque se você se isolar, você será uma vítima para Satanás. O lugar da cova, ele é um lugar depressivo, ele é um lugar onde as pessoas vão desanimando, e há algumas palavras na Bíblia para isso. A Bíblia usa a palavra desanimado, e no nosso português vem do latim, quer dizer perder o coração, ou perder a coragem. Quando se fala em coração, se fala também em coragem. Desanimar, desânimo, desânima, tira a alma, perde a coragem. Então esse processo começa tirando a nossa coragem, desanimando. Você perde aquela alegria, aquela coragem, mas você continua funcionando. Essa é a fase do desânimo. E aí vem a fase de estar deprimido, depressivo. É quando
Você fica tão para baixo que você não consegue funcionar mais, que parece que as coisas não vão, você não tem força, músculo emocional para enfrentar. E Paulo, ele fala de um momento lá em Atos 27, 20, em que no naufrágio ali, o navio onde eles estavam, estava perdido no oceano. E ele diz: não aparecendo por muitos dias nem sol, nem estrelas, e sendo nós ainda abatidos por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. Essa palavra fugiu-nos a esperança é uma palavra só, que significa desesperado. Lucas registra que as nuvens estavam encobrindo a lua e as estrelas. Eles não sabiam, era tanta tempestade que não sabiam nem quando era dia, quando era noite. Ficaram à deriva e perderam a esperança de serem salvos, de sair com vida daquela situação. Irmãos, chega um momento que, se nós não voltarmos para cima, nós continuarmos indo para baixo, nós vamos chegar no momento do desespero. O desespero é um grande inimigo, porque ele tira todas as forças. Você só tem medo, você só pensa em coisas ruins. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu já passei por todas essas etapas em momentos da minha vida. E é difícil. Hoje é mais fácil falar, mas quando você está passando por isso, é difícil você conseguir sair dessa situação. Agora tem uma coisa: quando você tem a presença de Jesus na tua vida, mesmo que o teu emocional esteja a zero, você esteja andando com o tanque vazio emocional, ainda que você esteja com a tua força física acabada, aleluia, mas o Espírito de Deus, Ele vai dizendo: ainda há esperança, tem esperança para você, não se desespere, eu estou vendo a tua situação, não se desespere, eu estou contigo, não se desespere, isso vai passar, eu tenho algo a realizar na tua vida, não perca a esperança. Aleluia. Elias, ele passou por grandes e intensos esforços, esforço físico. Você imagine, ele correu cerca de 42 quilômetros, foi o primeiro maratonista, lá do Carmelo até Jezreel, acompanhando a carruagem. Imagine o desgaste emocional de confrontar os profetas e ainda matar todos eles, mandar matar junto com o povo. Olha só, meus irmãos, que muitas vezes o preço para obedecermos a palavra de Deus e obedecermos a voz de Deus, ele é alto, e por isso nós precisamos estar sempre alinhados com o Senhor e sempre dependentes dEle, ouvindo a voz dEle, para não darmos nenhum passo errado. Aleluia. E algumas causas, irmãos, possíveis causas dessa depressão, se podemos dizer assim, desse cansaço de Elias. E eu me identifico com burnout, talvez foi um burnout. Aí vocês, tem muitos psicólogos aqui, psiquiatras, talvez você vai definir qual desses 3 estágios Elias chegou, mas a causa é parecida. E a primeira causa está lá em Provérbios 13 e 12. A esperança adiada, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Aleluia. Elias esperava que a situação mudasse. Ele fez tanto, ele se sacrificou tanto, ele se doou tanto para o reino de Deus, e ele pensou: agora vai virar, agora tudo vai mudar, agora a situação vai ser diferente. Mas ele viu que o coração de pedra de Jezabel não se moveu nem 1 milímetro.
E quantas vezes, irmão, nós estamos esperando alguma coisa e ficamos frustrados. Nós colocamos a esperança em alguma coisa, nós colocamos a esperança em algum evento, algum fato que vai acontecer, que nós esperamos que aconteça. Nós colocamos a esperança em alguma pessoa, nós colocamos a esperança em alguma promessa. Só que muitas vezes essa esperança adiada, vai passando tempo e você não vê uma perspectiva da tua esperança se cumprir, o teu coração adoece, você perde a coragem, você perde o ânimo. Quando você recebe a bênção, glória a Deus, porque eu creio que você também já esperou alguma coisa, e de repente, sem mais ou sem menos, você recebeu, e aí você se alegra, é árvore de vida, você se renova. Mas quando você não recebe, o coração vai se frustrando, vai se amargurando. Também, uma das causas para esse cansaço, essa depressão, é o luto, o pesar. Quando nós passamos por algum luto, e tem vários tipos de luto. O luto às vezes não é a morte de um ente querido apenas, mas é a perda de um emprego, é a perda de algo que você atrelou à sua vida. Isso fala muito, irmãos, daquilo que está no nosso coração, dos ídolos do nosso coração, porque às vezes nós, sem perceber, colocamos o trabalho como ídolo. Nós deixamos, pastor Éder, a identidade de filhos de Deus e colocamos a identidade naquilo que eu faço. E se eu me frustro naquilo que eu faço, eu posso ser enlutado também. Você, meu irmão, não é a tua profissão. A tua profissão é só uma parte de quem você é. É só um papel que você exerce. O teu ministério obreiro não é quem você é. O teu ministério é uma parte daquilo que você exerce. Mas você precisa estar firmado na tua identidade em Cristo. Quem você é não é determinado por que você faz, não é determinado porque as pessoas pensam. Quem você é determinado pelo que Deus fala a respeito de você. Aleluia, levante a tua mão para o céu. E deixa eu declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus. A última palavra sobre a tua vida é de Deus. E quem você é está baseado em quem Cristo é e o que Ele fez por você. Você é filho de Deus, você é servo de Deus. Inclina a tua cabeça por um momento, feche os seus olhos. Antes de entrar no deserto, Jesus foi batizado. Desceu o Espírito Santo, a unção do Espírito, ela desce sobre nós. E se você estiver coração aberto agora, a unção do Espírito está descendo sobre a tua vida. E ele ouviu a voz do Pai que disse: Tu és o meu Filho amado, e eu tenho prazer em ti. Ouça agora Deus falando no teu coração: Tu és o meu Filho amado, eu tenho prazer em ti. Não se desespere. Aleluia, saia dessa armadura. Saia dessa autodefesa. Se jogue na minha presença. Sinta as batidas do meu coração. Eu quero te abraçar. Eu quero cuidar de você. Eu quero curar as tuas feridas. Eu quero curar o teu luto. Tu é meu filho amado, e eu tenho prazer em quem você é. O Pai não disse para Jesus: eu tenho prazer no que você faz, porque ser precede o fazer. Primeiro nós somos para depois fazer.
Aleluia, Jesus estava tão firmado a sua identidade com o Pai, que quando ele entrou no deserto, o diabo tentou minar, ele tentou dizer para Cristo: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus não cedeu ao diabo, porque ele sabia quem ele era. Você é filho de Deus, aleluia, e Deus tem prazer em você. Mesmo nas tuas imperfeições, abra o teu coração e deixe Jesus encher você da sua glória, e Ele vai tirar essas imperfeições. Ele vai trabalhar nesses sentimentos, Ele vai trabalhar nesse complexo de inferioridade. Aleluia, eu sinto a glória de Deus. Há uma cirurgia no coração acontecendo aqui nessa noite. Deus está tirando, arrancando o coração de pedra e colocando o coração de carne. Deus está fazendo coisas tremendas aqui nessa noite. Eu sinto a graça de Deus, aleluia. Jó passou pelo luto. Ele disse no capítulo 7, dizendo: eu consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Você já viu a pessoa com pensamento suicida? Ela não quer se matar, ela quer matar o sofrimento, porque ela sente que esse sofrimento estrangula a alma. E para essa situação de depressão, de burnout, para isso é um passo. Então você precisa se revestir da graça de Deus e das armaduras espirituais, aleluia, para você vencer. Aleluia, o luto a gente vive ele, mas vive olhando para o céu. Não é pecado você ter tristeza, não é pecado você conversar com um amigo, você abrir o coração, você chorar. Se for preciso procurar um profissional, procurar ajuda, se for preciso tomar algum remédio, isso Deus deixou a ciência para nós. Mas você não pode se isolar, meu irmão. Deus está nessa noite chacoalhando você, dizendo: eu quero te curar, meu filho, eu quero te levantar, mas eu preciso que você se abra para mim. Aleluia. Causas desse cansaço, desse esgotamento: um coração mau. Quem é maldoso passa por esses momentos muito mais, porque ele não consegue ver o bem nas outras pessoas, ele vê sempre o lado mal, o lado negativo. Só que lá dentro dele ele vê muita coisa ruim, muita podridão. Ele não conseguiu ainda ter a convicção de que Cristo o lavou, o perdoou, o santificou, e a sua identidade não é mais identidade de pecador, é identidade de santo. Se você pegar todo o Novo Testamento para se referir a nós crentes, pastor Eliseu, sempre a Bíblia nos chama de santos. A igreja de Corinto está lá virando de ponta cabeça, e Paulo fala aos santos, aos santos, aos santos. Por quê? Porque a nossa identidade é identidade de santos em Cristo Jesus, e nós temos que viver de acordo com essa identidade. Só Tiago que se levanta e diz: limpai as mãos, pecadores. É a única vez que confronta os crentes chamando de pecadores. É o confronto de uma situação. Mas nós em Cristo Jesus somos santificados. Só que nós precisamos deixar Cristo lavar o nosso coração, a nossa consciência, tirar a maldade do coração. Jonas, ele chegou nesse estágio de pedir a morte. No capítulo 4 ele disse: com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda em minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor,
tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele queria morrer, porque Deus era clemente e misericordioso com os seus inimigos. Olha que coração mau. E aí Deus dá uma lição para ele. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Eu estou aqui, estou depressivo. Deus teve misericórdia. Eu queria que a minha profecia se cumprisse. 3 dias e Nínive será destruída. Ele queria ver a destruição. Meus irmãos, Deus muitas vezes nos manda pregar mensagens duras e de confrontação, e não é para o mal das pessoas, não. Ele quer que o pecador se arrependa e viva. Aleluia. Mas o coração mau de Jonas o levou a essa situação de pedir a morte. Ele entrou numa depressão profunda. E aí Deus deu uma lição para ele, plantando uma boboreira, e do dia para a noite apareceu, e do dia para a noite o bicho veio e matou a boboreira. Ele teve compaixão da boboreira, mas não daquelas pessoas. Agora, meus irmãos, além disso, isso são causas que podem acontecer, e nós vemos exemplos de homens na Bíblia que passaram por isso. Mas a causa da depressão de Elias, o que levou Elias a querer ir para a cova? E primeiro, eu já citei aqui o cansaço físico. Ele correu diante de Acabe até entrar de Jezreel. O grande problema, irmãos, é que nós extrapolamos, e eu estou falando nós, eu me incluo, porque eu preciso trabalhar essa disciplina na minha vida. Nós extrapolamos em atividades, nós extrapolamos em esforçar o corpo. Embora Paulo, ele disse: olha, eu esmurro o meu corpo, para que pregando aos outros eu não seja desqualificado. Paulo está falando de uma autodisciplina, mas muitas vezes nós abusamos disso que Deus nos deu, que é o nosso corpo. E por isso nós precisamos tratar, em primeiro lugar, para sair dessa situação, o nosso corpo. Nós precisamos ter um corpo saudável, nós precisamos ter um corpo, pelo menos, que não esteja tão cansado do peso de tudo isso. Uma outra causa possível disso que aconteceu com Elias foi o medo. A Bíblia diz que ele teve medo. E o medo, irmãos, ele faz coisas terríveis na nossa vida. Porque o medo, ele não age sozinho. O medo, ele anda com algumas companhias diabólicas. Uma delas é as suposições falsas. Quando a pessoa entra no estado de medo, então ela começa a conjecturar e supor que estão tramando contra ela. Ela começa a ter suposições que alguém vai fazer alguma coisa, que tem um bandido espreitando, que alguém está perseguindo. Uma pessoa que está nessa situação, ela vê suposições, ela é cheia de suposições falsas. Olha, o fulano de tal não gosta de mim, o ciclano está me perseguindo, o Beltrano não quer ver o meu bem. Quando na verdade, meus amados irmãos, o próprio Elias, ele sentiu isso. Ele disse para Deus, lá respondendo ao Senhor, ele disse: Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Olha a suposição falsa, vírgula. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Elias esqueceu que tinha pelo menos 100 profetas que Obadias havia salvado. Ele não estava sozinho. O moço dele, ele deixou lá no deserto. Mas quando estamos numa situação assim, parece que é todos contra o mundo, né? Ou numa coisa mais pop, né? Na cultura pop é todo mundo odeia o Cris, né? É ele contra o mundo, ou o mundo contra ele. Quem está passando por esse momento de desânimo, de depressão, de opressão, ele começa a criar essas suposições, e Deus vem
e mostra a realidade para ele, e diz: não, meu amigo, você não está sozinho. Eu tenho pelo menos 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, nem beijaram Baal. Eu tenho um remanescente. Aleluia. Não ache que você é o único crente dessa igreja. Não ache que você é o único que zela pela verdade. Não pense que você é o mais espiritual, porque isso vai te levar para a ruína. Mas, meu irmão, comece a olhar ao seu redor. Deus está levantando uma geração de remanescentes para a glória do nome dEle. O Espírito Santo está avivando a sua igreja através da oração. Você faz parte disso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Inimigos fantasmas. Você já viu aquelas pessoas que criam figuras, que criam fantasmas? De repente você encontra com alguém assim rapidinho, fala alguma coisa e o assunto fica incompleto. A pessoa fica a noite inteira pensando, o dia todo pensando: o que quis dizer? Meu Deus, será que está isso, aquilo? Eu conheci pessoas que, e talvez o pastor já relatou aqui, eu lembro de um irmão, numa cidade que a gente trabalhou, não aqui em Joinville. Eu era o secretário do pastor Sérgio, e o pastor passou pela frente da loja do irmão de carro, e o pastor olhou só para a loja e continuou. De carro, passou, olhou, para ver se o irmão estava lá. E o irmão estava olhando para a rua, atrás do vidro. E aí depois ele ficou agoniado, ficou incomodado, e ele foi lá na igreja para tirar satisfação. E disse: pastor, o que o senhor ficou olhando para a minha loja? O que o senhor quer falar comigo? O que eu fiz? O que falaram mal de mim? Alguém falou mal de mim? Aí o pastor disse: não, querido, eu só olhei, queria ver se o irmão estava ali e tal. E aí ele ficou pensando: meu Deus, o que esse irmão está pensando? Às vezes, irmãos, quando nós estamos em um momento assim, nós começamos a distorcer a realidade, inimigos fantasmas. E isso nos leva para o isolamento, que é um outro aliado do medo. Eu repito, quando Deus te isola para um particular, para um tempo, para um momento, para um propósito, Deus trabalha em você. Quando você se isola, Satanás já está trabalhando em você, e talvez você não esteja percebendo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma coisa muito importante que nós precisamos entender, irmãos, e aqui é um ponto chave, é o vale depois da montanha. Eu gosto muito do louvor dos dedos de Davi, que fala o Deus da montanha é o mesmo do vale. O problema é que quando estamos na montanha, e diz o louvor que está tudo bem, mil maravilhas, mas o detalhe é, meus irmãos, que sempre depois da montanha haverá um vale. Sempre depois de um grande encontro com Deus, você precisa estar preparado, porque haverá um grande encontro com Satanás. Depois do batismo de Jesus, o Espírito o levou para o deserto, e ele foi tentado pelo diabo. Depois do jejum, ele foi tentado. Por isso Paulo, ele diz o seguinte, esse aqui é um segredo da batalha espiritual, que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, e depois de haver desfeito tudo, permanecer inabaláveis. O grande problema, e aonde o diabo tem derrubado muitos servos de Deus, é que depois de uma grande vitória, depois de uma grande bênção, depois de um grande milagre, depois de um grande culto, depois de Deus te usar numa grande pregação, depois de Deus fazer algo extraordinário através da tua vida, você cai no momento de vulnerabilidade. E se o inimigo conseguir te atacar e você não estiver revestido com a armadura, você pode ser uma vítima dessa situação, porque sempre depois da montanha vem o vale. Depois que você participa de um grande evento, nós pastores que coordenamos, depois que você organiza um grande evento, um grande trabalho,
Os pregadores que estão aqui, depois que você se prepara, ora, busca Deus, é usado por Deus numa grande pregação, num grande trabalho. A segunda-feira, você começa já a receber as setas satânicas. É assim ou não é? Porque sempre tem o vale depois a montanha. Aleluia. Mas tem uma coisa, meus irmãos. O Senhor falou através da boca e da pena de Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é para proteção, é para atirar no lobo. O cajado é para te trazer mais perto. Aleluia, meu irmão. Quem sabe você está passando por momentos difíceis, mas sabe que o teu Deus não mudou. Você está, quem sabe, no vale da sombra da morte, olhando para o despenhadeiro, mas Ele diz: olha para cima, porque eu estou contigo, eu estou te conduzindo. Você não está percebendo, mas quem está te defendendo sou eu. Você não está sozinho. Não é porque você não sente que Deus não está com você. Não é porque você não sente Deus. E esse é um grande problema, irmãos. Deus é maior do que os nossos sentimentos. Mas nós achamos que para estar bem com Deus temos que sentir sempre. E a fé não é movida por sentimentos. É importante sentir a glória de Deus, mas há momentos que Deus está tão perto de você e você não sente nada. Você precisa caminhar por fé e não por vista, não por sentimento. Deus continua te conduzindo. Não saia da direção, não saia da rota, não saia da obediência. Eu vou ir para o remédio. Eu tenho 4 minutos, ou um pouquinho menos, mas eu vou tentar avançar aqui, para nós chegarmos ao fim. Esse esboço aqui eu vou deixar do lado para outro dia. Glória a Deus. Como Elias saiu da cova, como ele saiu do deserto, como? Primeiro, Deus enviou um anjo para lhe ajudar. Irmãos, nós menosprezamos talvez o ministério dos anjos, porque nós tememos cair na angelolatria, que é a adoração dos anjos, que é aquele negócio que fizeram por aí cadeira para o anjo. Mas, irmãos, nós não podemos menosprezar, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem o livra. E Deus sempre manda anjos para nos ajudar, e nós não percebemos. Quantos encontros com anjo você teve e você não percebeu? Muitas vezes nós hospedamos anjos sem saber. Se você não é hospitaleiro, talvez você está perdendo uma grande bênção, porque você poderia receber anjos na sua casa. E o autor aos Hebreus diz que eles são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que iam herdar a salvação. Deus mandou um anjo, aleluia, lá onde estava Elias. O anjo tocou, o despertou e disse: Eli preparou ali a água, preparou o pão e disse: Elias, levanta-te e come, porque o teu caminho é sobremodo longo. Deixa eu profetizar aqui nessa noite: Deus está enviando um anjo em teu favor. Aleluia, preste atenção, fique atento aos sinais, à voz de Deus, porque a qualquer momento um anjo vai bater na tua porta. Você vai encontrar com um anjo enviado pelo Senhor. Aleluia. Eu podia falar aqui, fui livre de acidentes, Deus mandou anjos, Deus fez muitas coisas através de anjos, não temos tempo para testemunhar. Mas todos aqueles que saíram dessa situação, eles tiveram encontro com anjos. Jesus, depois de Satanás ter ido embora, a Bíblia diz que os anjos o serviam. Aleluia. Marcos registra que os anjos o serviram depois.
É melhor você não aceitar transformar pedras em pães e esperar que o pão do céu venha através dos anjos que Deus envia. Paulo, quando estava no momento de maior desespero, lá no meio do naufrágio, Deus apareceu, o anjo do Senhor apareceu para ele de noite e disse: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Esse anjo, Paulo disse assim, é o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Saiba de uma coisa, irmãos, Deus vai mandar anjo para te ajudar a sair desse momento. Aleluia. Eu passei no ano 2020 por um burnout, talvez depressão também, imagino que sim. E Deus colocou anjos espirituais e anjos de carne e osso na minha vida, para me ajudar. No meio da pandemia, quando eu estava já dando muitos sinais extremos de que estava numa situação bem difícil, veio a pandemia e tudo se fechou. Eu me senti como um carro a 200 por hora quando puxo o freio de mão. Eu capotei e fiquei numa situação difícil. Para mim era muito difícil, por exemplo, o telefone tocar era um desespero. Olhar alguma coisa na televisão era um desespero. O WhatsApp, uma chamada. Eu precisava ficar me concentrando e até orar alguns minutos ou horas para dizer: meu Deus, agora eu vou lá ver essa mensagem. Porque você perde todas as forças emocionais. Pela primeira vez na minha vida eu senti tristeza sem motivo, porque eu nunca tinha sentido isso. Para mim era algo que não existia, mas eu comecei a me sentir muito triste, e a tristeza persistente chegou a um ponto que eu falei com Deus, eu não sentia mais a presença de Deus. Eu disse: Senhor, por fé eu sei que o Senhor existe, que o Senhor é galardoador dos que o buscam, eu tenho convicção da chamada que o Senhor tem na minha vida, mas eu quero que esse sofrimento acabe, Senhor. E eu não ousei pedir a morte, mas eu disse assim: Senhor, me manda para um lugar longe, eu quero ir para um lugar bem deserto, eu quero ir lá para o meio das árvores. Eu lembrava lá da minha infância, eu quero ir lá para o interior de Videira, lá onde os meus avós tinham um sítio, eu quero ir para lá e ficar lá, lá vai ser o meu lugar de refúgio, mas não podia. Aí Deus ia falando: não, você tem que ser forte, você tem que continuar, eu tenho algo na tua vida, mas você precisa passar por isso. E Deus colocou pessoas para me ajudar. Deus colocou um médico para me ajudar. Deus colocou um grupo de discipuladores para me ajudar. Deus colocou um amigo preciosíssimo que congrega aqui conosco, o pastor Uziel, para me ajudar nesse período de transição. E aí Deus foi trabalhando na minha vida de uma forma que eu não estava entendendo qual era o propósito. Qual era o propósito de eu passar por tudo isso? Eu dizia: meu Deus, eu estou fazendo tanta coisa para o Senhor. E aí Deus foi ministrando meu coração: você está fazendo muita coisa, mas eu não amo você pelo que você faz, eu amo pelo que você é. Você é meu filho amado, e eu tenho prazer em ti. Mas Senhor, eu preciso fazer isso, aquilo, eu tenho tanta coisa. E Deus disse: não, agora eu estou te tirando de cena, eu estou te escondendo. Eu vou te esconder, embora pareça que eu não estou contigo, mas eu vou te colocar no esconderijo do Altíssimo. Você vai ficar aqui na sombra do Onipotente. Eu preciso te recuperar, eu preciso te curar. Eu preciso curar o teu corpo físico, eu preciso curar a tua alma, eu preciso curar o teu espírito. E um dia, quando eu estava nas idas e vindas de crise de ansiedade, e às crise de pânico, eu pegava o microfone lá no Shalom para pregar para meia dúzia de irmãos, no isolamento, e de repente vinha o pânico, eu tinha que sair correndo e deixar meu segundo Amorim, dizer: Amorim, pega o microfone rápido que eu tenho que sair. Aí, nesses momentos,
Um desses momentos, Deus falou comigo e disse: olha, se eu não te parasse, você já tinha se matado. Você tinha destruído o teu físico, teu emocional, teu espiritual. Então eu estou permitindo você passar por isso, porque eu estou tratando você, porque eu tenho algo diferente na sua vida. Eu vou concluir aqui. E aí Deus me levou para um encontro com alguns discipuladores, alguns amigos. O pastor Eliseu estava junto também. E naquele dia Deus falou comigo em Jeremias, usou esse irmão para ministrar na minha vida, Jeremias capítulo 12, versículo 5. E eu estava questionando com Deus, questionando muito, perguntando para Deus por quê. Mais ou menos eu sabia o motivo que tinha causado tudo isso, mas eu não sabia o propósito. E no capítulo 12, Jeremias começa a fazer um monte de perguntas para Deus. Por que o ímpio prospera? Por que está acontecendo isso? Jeremias estava numa situação parecida, e Deus não respondeu Jeremias de forma direta, porque na maioria das vezes que Deus fala comigo e com você, Deus não fala diretamente, mas Ele leva você a refletir, Ele faz perguntas. E Deus perguntou para Jeremias: Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terras de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Lugar de medo, lugar de feras, ou lugar terrível. E aí Deus ministrou no coração daquele irmão e disse: tira o nome de Jeremias aqui e escreve o teu nome. Eu escrevi, está aqui escrito nessa Bíblia mesmo aqui. Joari, se você se cansa correndo com os que vão a pé, como vai competir com os que vão a cavalo? Você está olhando tanta coisa que tem que fazer para Deus, mas você está cansado. Deixa eu te curar, deixa eu te descansar. Como sair desse cansaço? Como sair dessa situação? E aí Jesus ministrou no coração, através dos seus servos. Tem uma palavra na Bíblia que a gente prega, e eu prego muito em cruzadas evangelísticas, prego muito em culto evangelístico, culto amigo. Mas Jesus está falando para nós crentes: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se coloque em pé. Aleluia. Deus usou a boca daquele irmão e disse: olha, Deus te escolheu para caminhar em um outro nível, ao lado de pessoas de outro nível de caminhada comigo, de caminhada com Deus. Deus te escolheu para fazer coisas maiores e diferentes, mas você está aí nesse cansaço que você causou. Mas agora se dobre, se lance na presença de Deus, deixa Deus tratar, faça a tua parte, cuida do teu físico, do teu emocional, do teu espiritual, mas não ande mais no teu ritmo, ande no ritmo de Jesus. E aí ele foi ministrando no meu coração: tomai sobre vós o meu jugo. Aleluia. O jugo é para te segurar, para os dois andar junto. Você tenta ir na frente de Jesus, Jesus te segura e diz: deixa o meu jugo. Aleluia. Aprenda de mim, seja ensinável, deixa eu te ensinar, porque eu sou manso e humilde de coração, eu sei ensinar. Você não vai se frustrar. Você acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Começa a andar no meu ritmo, começa a andar no ritmo da graça. Deixa eu te levar, não tenta fazer além do que você pode. Eu vou te conduzir. E nessa noite ele diz: vinde a mim, vós todos. Está falando para nós crentes, que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Elias voltou para o lugar de origem, Horebe, o monte de Deus,
o lugar aonde Deus pela primeira vez falou com Moisés. Ele disse: vai para Horebe, volta para a origem. Você se perdeu, volta para o começo, porque você vai se encontrar de novo lá. Lá que eu vou falar contigo, lá que eu vou restaurar a tua saúde, lá que eu vou restaurar a tua identidade. Volta para o começo, volta para as origens, volta para os meus pés, volta para o meu altar. E foi lá onde Deus fala, um monte de Deus, que Deus falou de novo. Quem sabe Deus nessa noite está dizendo: meu filho, volta, faz o caminho de volta, porque eu quero mudar a tua história, eu quero mudar o curso da tua vida, eu quero tirar esse fardo pesado, eu quero tirar essa canseira, eu quero te dar um fardo leve. Não é difícil caminhar comigo, não é difícil trabalhar comigo, mas você tem que se submeter ao meu ritmo. Anda comigo. Você que quer voltar hoje para o altar, chega aqui diante do altar da igreja. Mas aqui simbolicamente você vai voltar para Horebe, para o monte de Deus, para o altar de Deus. E Deus vai fazer você descansar nele. Você que crê, você que quer receber o renovo de Deus, saia do teu lugar. Enquanto você vem, deixa eu contar um testemunho. Hoje à tarde eu estava preocupado com essa mensagem. Estava preocupado, obviamente, de transmitir algo de Deus para a igreja. E aí eu estava cuidando da Maria Helena, a Catiúcia estava em outras atividades. E eu coloquei ela do meu lado no sofá, por um momento. Ela tem a cadeira dela. E fiquei do ladinho dela ali um tempo. E de repente ela jogou a cabecinha dela aqui. E ficou um tempo sem olhar para o tablet, que ela gosta muito de ver o desenho. E ficou aqui. Eu lembrei do testemunho de um pastor que contou algo parecido. E eu disse: olha, como a gente tem dificuldade de fazer isso, de se lançar no colo do Pai, de se lançar nos braços do Pai e dizer: Pai, o Pai não quer que você faça nada. Ele vai te dar capacidade para fazer, mas para Ele você é uma criancinha, você é um bebezinho dele. Quando a Bíblia diz: deu-lhes o direito de ser feito filhos de Deus, é bebês ali, a palavra é bebê de Deus. Você é uma criancinha de Deus. E Deus diz: meu filho, vem para o meu colo. Não precisa pensar, como a minha filha não estava pensando nas contas para pagar, não estava preocupado se ia faltar comida, se ia faltar dinheiro, não estava preocupado. Eu estava preocupado, mas ela não estava, porque ela estava segura no colo do Pai. Nessa noite, querido, você está seguro no colo do Pai. Venha diante do altar, você que precisa, rapidamente. Pode cantar, pastor Éder, e nós vamos orar a Deus. Aleluia. Sim. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Aleluia. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Senhor, se entregue. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
em teus braços é o meu descanso. Amado Deus, nós te adoramos, Senhor. Seguro estou. Tu és digno de toda a glória, toda a honra, todo que louvor. nunca me deixou. Derrama a tua graça sobre nós nesta noite. Vem renovar, Senhor, aquele que está cansado, Seu amor perfeito, aquele que está sempre oprimido. esteve repousado. Nós vivemos em um em mundo mim. do cansaço, mundo da opressão, da exigência. Nós vivemos em um mundo que suga a nossa energia. Nós precisamos de Ti, Senhor, para ser Acharei renovados. conforto em teu amor. Vem visitar o Teu Pois eu filho sei no vale. que Vem renovar a sua vida és espiritual nessa aquele noite. que me guardas em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, em teus braços é meu descanso. Oh, em teus braços, receba um abraço do Pai. Dê um abraço no Senhor, declare. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, nós ministramos agora a em cura. teus braços Em nome é de Jesus, meu receba a cura para a descanso. tua alma. Em nome de Jesus, Em receba o teus renovo do braços céu. é meu descanso. Em nome de Jesus, receba o toque do Em Senhor. teus braços Nessa é noite o Senhor envia o meu seu anjo. descanso. Aleluia, Ele está ministrando água, Ele está ministrando pão. Aleluia, para você caminhar 40 dias e 40 noites na presença dEle. Receba o renovo do céu em nome de Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, em teus braços é o meu descanso. E não há lugar melhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Se possível agora, chegue perto de alguém. Você que está aqui na frente, obreiro, irmão, irmã, chegue perto de alguém agora. Aleluia. Faça isso aqui, ó. Se você quiser, pode dar um abraço de frente também. Aleluia. Eu quero ministrar algo sobre a tua vida nesta noite. Aleluia. Que muitas vezes nesses momentos de cansaço, tudo que a gente precisa é um abraço. E o teu Pai Celestial está aqui, o Espírito dele está na vida desse irmão, dessa irmã. Aleluia. Por fé agora receba o abraço de Deus aí desse irmão. Aleluia, sinta o abraço de Deus aí. Se não tem ninguém perto de você, faça assim, ó, se abrace. E sinta o abraço do Senhor, Deus dizendo para você: posso viver. Ele está contigo. Ainda que você não sinta, ainda que você não veja, nessa noite Senhor, Deus está mudando o teu cativeiro. não posso Receba em nome de Jesus. viver Em nome longe de Jesus. do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso vir longe do teu amor, longe do teu amor.